Uma cidade próspera é construída com bases sólidas, empresariado forte e economia desenvolvida. Solidez só é possível através do trabalho de pessoas comuns, que juntas formam uma grande rede produtiva dentro de uma sociedade. Em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, a ASICS visa promover o desenvolvimento socioeconômico do município e região por meio da representação e suporte aos associados. A ASICS vem desde 1970 dando voz aos interesses da classe empresarial xanxerense, com ações diretas e o estímulo ao empreendedorismo. A ASICS promove a formação de núcleos setoriais, que visa desenvolver lideranças empresariais. Os núcleos setoriais são fundamentais, pois atuam na busca conjunta de soluções, no intercâmbio de informações e orientação empreendedora. Promover ações que visam desenvolver a qualidade de vida do xanxerense também fazem parte do dia a dia da ASICS, através da campanha Xanxerê Cidade do Coração, que já atingiu milhares de pessoas. A ASICS incentiva o reconhecimento das boas práticas e ações empresariais, através do troféu Empresário do Ano. A entidade homenageia seus associados que tiveram destaque em suas atividades. Através do projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da ASICS, que favorece a criação, instalação e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas incubadas, apoiamos a educação empreendedora. ASICS, há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento da classe empresarial do município e região. Olá, Xanxerê! Começa agora o Conecta ASICS. Aquele programa diferente, com drama, até porque todo mundo tem boletos para pagar, comédia, superação e muita, mas muita inovação. E para começar nosso programa, quero trazer curiosidades. Segundo pesquisas, 44% das empresas familiares no mundo não têm plano de sucessão. E das que se planejam, apenas 12% chegam na terceira geração. Falei para vocês que ia ter drama nesse programa. Então, pessoal, o assunto de hoje é sucessão familiar mais eficiente. E tenho ótimas convidadas e convidado para esclarecer nossas dúvidas. Mas olha que legal, nossas convidadas vivem na prática essa sucessão. 2 cases bem diferentes. E o nosso convidado já auxiliou diversas empresas familiares nessa estruturação. Mas deixa eu apresentar o nosso time. João Souza, mestre em administração, empresário, palestrante e docente em diversas instituições de ensino. Seja bem-vindo, João. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, meu amigo. E se já não estivesse bom, né? Hoje o time tá fantástico, gente. Vocês vão se surpreender. Renata Carvalho Seraglio. Eu descobri o Carvalho hoje, na verdade. Eu não sabia que tinha no meio. Empresária, membro do núcleo de concessionárias e implementos da ASICS, conselheira fiscal da Associação Brasileira dos Distribuidores Rodoforte e sócia proprietária da empresa Seraglio Implementos Rodoviários. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Vini. Obrigada à ASICS, à Radiodifusora e ao Núcleo de Jovens, então, ao Núcleo de Concessionárias, do qual eu participo. Saudade do Núcleo de Saudades, Jovens, né? Porque somos do Núcleo de Jovens, nunca deixamos de ser. E obrigada pelo convite. Perfeito. E nossa representante da ASICS, a toda poderosa futura prefeita, Ana Paula Dalmagro Fole, empresária, conselheira fiscal da ASICS e há 17 anos atua como integrante da segunda geração que administra a empresa IDM Escapamentos. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Vini. Bom dia a todos, Renata, João. Agradecer a todos que estão nos acompanhando pela rádio e pelas redes sociais da ASICS e da Superdifusora, nossa grande parceira no Conecta ASICS. E desejar aí a todos um ótimo programa, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Perfeito, muito obrigado, Ana. Eu não vou ficar muito de lenga-lenga, porque a gente tem muito assunto hoje, mas primeiro a gente precisa conhecer quem está aqui. Eu conheço essa galera, admiro, fiquei muito feliz e bati no pé que tinha que ser esse time completo.
mas a gente precisa mostrar pro pessoal quem tá aqui. E vamos conversar com o João que tá lá em Curitiba, mas eu sei que é apaixonado pela nossa região, né, João? Deixa a gente conhecer você, meu amigo. Obrigado, você não tem ideia de quanto eu amo a região de vocês, e especialmente Xanxerê. Toda vez que eu estive aí fui muito feliz, ótimos projetos, enfim, eu tenho uma paixão particular por Xanxerê. Bem, rapidamente, né, meu nome é João, eu não sou brasileiro, eu sou refugiado de guerra, eu vim fugido de Angola em 1975, tenho uma formação sólida na área mercadológica, casado, 2 filhos, sempre fui envolvido, por incrível que pareça, na parte estratégia. A estratégia sempre teve muito presente na minha vida, justamente pelo início, né? Muito difícil, complicado. O Brasil nos abraçou lá atrás e toda a minha dedicação é dar ao Brasil, retornar ao Brasil toda essa oportunidade que esse país me deu. Então, resumidamente é isso, minha formação em economia, tenho pós-graduação em marketing, mestrado em administração, trabalho já há 15 anos como consultor na área estratégia, em sucessão familiar, e é isso, né? Um pouco resumo de mim, não gosto muito de falar sobre mim, mas o importante é falar sobre as possibilidades que nós temos pela frente e ajudar o grupo, né? Ajudar todos a poderem crescer e a terem sustentabilidade na sua vida. Você foi muito modesto, né, João? Porque eu tenho o seu currículo, meu amigo. Se eu fosse trazer todo ele aqui, eu acho que ia ficar uns 20 minutos falando só do teu histórico ali de ensino, não é verdade? Mas a verdade é que tudo isso é preparar para poder dar apoio ao próximo, né? Esse é o meu grande objetivo de vida. Então, o currículo é importante? Óbvio que é. Mais importante é o que eu posso gerar de resultado para a sociedade e para as pessoas. Fantástico, meu amigo, sabe as palavras. E a Renata Carvalho Seraglio, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor você, tem uma história brilhante. Eu já tive a oportunidade de escutar o case, sugiro que a gente novamente traga a apresentação dela, que é fantástica, mas deixa os ouvintes conhecerem a Renata. Sou Renata, sou proprietária de uma oficina mecânica e representante de produtos, implementos rodoviários Rodoforte e Guerra. A nossa empresa completa 50 anos ano que vem. Olha só. Faço parte da 3ª geração. O meu avô e meu pai já falecidos, que foram as pessoas que começaram a empresa. Então, eu frequento a empresa desde que eu nasci, porque eu morava em cima dela, né? Então, desde pequenininha, pulando amarelinha dentro de tambor de freio e por aí vai. Com 12 anos, eu comecei a Eu nem sei o que é tambor de freio, mas tudo bem. É isso aí. Coisas de mecânico. Então, com 12 anos, eu comecei a ir frequentar a empresa mesmo. Chegava, fazia os temas, depois disso atendia o telefone e participar do dia a dia mesmo e trabalhar lá, assim. Fazia minhas horas lá. Fui conhecendo os clientes, conhecendo o funcionamento da empresa, a dinâmica, os colegas, os colaboradores, enfim. Com 17 anos eu fui morar fora, me formei em Direito na Univale e depois, então, logo que eu formei, eu voltei a morar para cá e desde os meus 22 anos eu estou na empresa, comecei na área financeira. E com 25 anos, então, me tornei líder por ocasião do falecimento do meu pai, né? E nesse meio tempo fiz MBA em gestão empresarial, porque sentia falta de um aprofundamento mais na área de gestão, porque eu tinha formação em direito. E a escola da vida, né? Ao longo de todos esses anos, da qual eu penei bastante e ainda tenho muito chão para correr. Fantástico. Essa é uma lição, né? A escola da vida, a gente aprende na marra, né? Não tem escolha, não dá para escolher o que a gente quer fazer, né? Tem que seguir, né? Perfeito. Muito obrigado, Renata Carvalho Seraglio. E agora, nossa representante, até nós estávamos conversando no decorrer dessa semana, a gente está indeciso ou decidindo que nas próximas eleições a gente não sabe se é a Renata ou se vai a Ana de prefeita ou vice, mas elas estão decidindo e esperamos que em breve vai ter muita novidade. E a Ana, deixa a gente conhecer a Ana, a IDM, que todo mundo já conhece, mas para quem não conhece a Ana,
quem que é essa moça? Muito bonita nas câmeras, eu estou te vendo aqui. Ela se arrumou, elas estavam preocupadas, estão maravilhosas aqui. Eu e o João temos um trabalho incrível hoje pela frente. Então, eu sou Ana Paula da Almagro Fole. Eu tenho 34 anos, sou aqui de Xanxerê. Sou formada em administração de empresas, também tenho um MBA em marketing e vendas. E a nossa família tem a IDM Escapamentos, né? É uma empresa familiar que já está em Xanxerê há mais de 28 anos. Meu pai tem uma experiência ainda maior na área de escapamentos, de mais de 40 anos de experiência. E tudo começou, na verdade, com o meu pai e com o meu tio, que eles fundaram a metalúrgica da Almagro. Inicialmente, eles faziam esquadrias metálicas. Durante o dia, eles trabalhavam numa outra empresa, numa outra indústria de escapamentos que tinha aqui. E depois das 6, então, eles faziam a fabricação e as instalações dessas esquadrias, né? E aí tudo começaram a fabricar um escapamento, que era o dimensionado do Fusca. Era o carro mais popular na época. Meu pai fez um projeto para esse escapamento. E ele vendeu tanto esse escapamento que meu pai ficou conhecido nacionalmente como o Rei do Capetinha. Porque esse escapamento foi apelidado de Capetinha, né? Ele aumentava a capacidade, a potência do motor e dava um ronco bem característico que, né, deu... Ou seja, seu pai foi um dos primeiros que personalizou Fuscas, turbinou Fuscas. Exatamente. Ganhou potência, né? Então, nós nos criamos dentro da empresa, né? Brincando, não podia encostar na lã de vidro que era na época, brincando com rebarba de torno. E a gente foi, desde criança, ganhando amor por aquilo ali, né? Então, há 17 anos eu trabalho na empresa, minha família toda trabalha, meu pai, minha mãe. Meu irmão está na empresa desde que era metalúrgica da Almagro. E a minha irmã também, mais ou menos no mesmo período que eu. Então, estamos a família toda para dar continuidade ao legado que foi, que iniciou com o meu pai e o meu tio, mas que hoje meu tio já não faz mais parte da empresa, né? Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. Antes de a gente entrar nesse assunto, acho que nada melhor do que a gente falar do associativismo, né? Que é o que nos une aqui, é o que como criou esse programa. E é interessante que a gente conversou no decorrer da semana, que foi a SICS em si, através do núcleo, que uniu vocês duas, já se conheciam, né? Xanxerenses de carreira, mas foi o núcleo que aproximou muito a parceria de vocês, não é verdade? Sim, exatamente. A gente começou, até eu entrei por um convite da Renata no núcleo, estava sendo reativado em 2012. Eu acho que é importante, antes de a gente entrar nesse ponto, o que é o núcleo de jovens hoje da SICS? O núcleo de jovens é um dos núcleos setoriais que a SICS tem, né? Na verdade, é um núcleo multissetorial, porque tem tanto indústria, comércio, serviço. E ele vem, os 3 pilares principais a capacitação, né, para formar esses novos jovens para o mercado de trabalho, para assumirem empresas, para abrirem empresas, a liderança e o networking, né, fazer essa rede de contatos que contribui muito para a nossa vida enquanto profissional e também pessoal, né? Perfeito, respondeu muito bem, essa pergunta não estava no combinado, mas a Ana nos surpreende. Tá na ponta da língua, né? E foi assim que se conheceram então, Renata? Então, quando meu pai faleceu, eu sentia falta porque eu não era conhecida. Eu não conhecia ninguém também da classe empresarial, né? E eu busquei... Daí eu fui convidada pelo José Bortoncello, em abril de 2011, se eu não me engano, para conhecer o núcleo de jovens que ele ia ser reativado em Xanxerê. E foi uma oportunidade que eu achei de estar conhecendo pessoas e estar me relacionando. Afinal, a gente tinha empresa aqui, eu precisava... Meu pai já tinha falecido na época... E eu precisava me relacionar, conhecer gente, enfim, né? E foi muito legal, foi um aprendizado gigantesco. Tenho amizades que eu vou levar para a vida toda. Claro, chega um ponto que o núcleo ele serve para nos formar, nos capacitar e nos tornar líderes. Então, ele é um núcleo, eu vejo transitório, que a gente entra nele para aprender e dali a gente tem que sair e alcançar outros cargos, né? Então depois a gente foi para... Eu e a Ana participamos do CIMEX como tesoureira e secretária. Então a gente já está assim num processo, sabe, de assumir cargos, assim como tu fala, de presidente e vice, enfim. E o associativismo para nós é muito importante
porque nos leva a conhecer muitas pessoas, conheci muitas empresas, conheci tanta gente bacana, viajamos, conheci pessoas de outras cidades, pessoas que me agregaram muito assim no decorrer da vida profissional mesmo. Então, recomendo muito que participem da SIX e dos núcleos setoriais em específico, porque, como eu participo hoje do núcleo de concessionários, nós buscamos cursos, palestras, capacitação profissional dos nossos colaboradores, feiras. Então, a gente só dá valor mesmo para a associação quando a gente está dentro dela. Perfeito. Daí, você ganha muito mais do que a associação. Fantástico. É isso, o associativismo, né? É essa união, esse grupo trabalhando junto. E fica o convite, como vocês reforçaram. Você que é empresário, está procurando empreender, a SIX não é só CNPJ, é pessoas físicas também que queiram aprender, se desenvolver. Fica o convite, porque se fez diferença na vida de vocês, ainda faz muita diferença para mim. Eu ainda estou no processo de formação no núcleo de jovens, eu acredito que eu fico no máximo mais 1 ano, mas a gente vai construindo carreira dentro da SIX, porque é muito mais proveitoso para nós do que em si para a própria associação, porque a gente aprende muito, não é verdade? Exatamente. Fantástico. Agora vamos começar com os assuntos. E quero devolver o bastão, quero devolver o microfone para o João, para a gente começar a falar dessas formas de sucessões, para a gente dar um início. Quero trazer muito da teoria que vem com o João, que ele tem muitos exemplos, e depois trazer um pouco mais na prática, que não foi entrado no assunto ainda, de como foi o seu processo de sucessão, né, Renata? Que, como eu falei, são cases diferentes. Então, o João ajudou muito na prática muitas empresas, mas com toda a sua teoria, desde lá da Angola, né, João? Brincadeiras à parte. A Renata, uma sucessão obrigatória, forçada. E a Ana, que acho que todo mundo sonha, né, ter todo esse processo de sucessão com o auxílio da família crescendo. Então, João, começa aí a disputa e depois eu trago para cá novamente. Legal, obrigado. Tecnicamente, como funciona, né? Tem vários tipos de sucessão familiar, né? Até quero depois dizer um pouco sobre a sucessão familiar em si, as vantagens da sucessão. Mas ela tem várias formas e várias situações, né? Desde uma transformação, ou seja, as próximas gerações vão entrando e vão mudando e transformando aquela empresa, se adaptando ao momento, né? Mudando um pouco os conceitos, mudando um pouco os valores, até mesmo para poder se tornar cada vez mais competitivos ao longo do tempo, né? Pela transformação. Tem a fusão, onde as empresas vão se juntando. Tem a forma de incorporação de companhias, onde outras vão incorporando e montando cada vez maiores esses tempos, né? Esses formatos de empresa. A própria venda do estabelecimento empresarial ou alterações pelo quadro societário. Essas são algumas situações que ocorrem na sucessão empresarial por meio da família, né? Normalmente a família. É normal nós encontrarmos, por exemplo, os filhos, os netos, não terem a intenção de continuar aquela empresa, então eles vendem o estabelecimento, eles fazem um aporte. Normalmente é desta forma que ocorre ao longo do tempo quando a gente fala em sucessão familiar, né? Não propriamente dito a família tomando posse ao longo do seu tempo. Mas o mais importante que eu gostaria aqui de poder citar é a questão da vantagem da empresa familiar, né? Por que a sucessão, quando a família toma conta, ela é fundamental e ela é duradoura, né? Os resultados normalmente são no longo prazo. Obviamente tem aquela questão do amor, né, que nós temos pela empresa. É diferente quando você tem uma empresa e você trabalha nela, por mais que você vista a camisa, como é dito no mercado, o amor não é o mesmo quando a família toma conta. É um filho, né? A relação passa de casa para o trabalho, não tem aquela diferenciação que normalmente a gente tenta colocar. Existe também ali o senso de responsabilidade e perpetuidade dos negócios, a adaptação e superação de crises, isso é muito importante, porque não só o espírito empreendedor, mas a relação de confiança e o toque pessoal faz com que essa empresa acabe se tornando ágil, flexível e pensando nessa sustentabilidade ao longo do tempo. Então, a empresa familiar, hoje, grande parte, 99% das empresas brasileiras são familiares.
São essas empresas que sustentam a economia brasileira, são elas que contratam a maior parte da mão de obra, são elas que fazem com que o país ande, seja no urbano, seja no rural. Então, em resumo, né, é desta forma que normalmente nós trabalhamos, para dar essa continuidade como consultor, né, dar essa continuidade com muito mais sustentabilidade, né, trabalhando perfis, trabalhando o incremento de conhecimento e habilidade técnica para que essa empresa continue, porque realmente ela é que faz a grande diferença no nosso Brasilzão. Logo a gente volta, como você comentou, de mais detalhado sobre as vantagens, sobre essa diferença de uma família, de uma gestão familiar. Logo você volta trazendo muito mais conteúdo. E já quero aproveitar, Renata, a gente conhecer um pouquinho melhor de como foi essa sucessão, desse processo curto, rápido, para a gente entender um pouquinho melhor. Curto, rápido e intenso, né? Então, assim, eu voltei em fevereiro de 2007 para Xanxerê e estava trabalhando como auxiliar de uma pessoa que trabalhava no financeiro, do gerente financeiro, que já estava com meu pai há mais de 15, 20 anos. Então, eu auxiliava ele, fazia os bancos, né? E isso em fevereiro. Em agosto, meu pai já descobriu que estava com câncer. Então, foi um susto para nós, porque era uma coisa que a gente não esperava. Ele tinha 47 anos, era super jovem e com a saúde, a princípio, em perfeitas condições, né? E quando a gente descobriu o câncer, foi um processo que nos abalou bastante. A gente nunca tinha passado por isso na família, não tinha tido nenhum caso. E ele, naquele momento, ele já começou a nos passar algumas coisas. Então, ele nos chamava, eu e meu irmão, que somos, né, as pessoas, somos eu e ele, hoje que administramos a empresa. Então, na época, ele chamou o meu irmão o meu irmão fazia a parte financeira, foi para o comercial, e tudo que ele sabia, tudo que ele negociava com a fábrica, como negociar com clientes e tal, meu pai colocou uma mesa do lado da dele, na sala dele, para o meu irmão estar junto com ele. Então, todos os negócios, tudo o meu irmão ficava o tempo inteiro ouvindo, absorvendo. E eu, em contrapartida, ficava ali com a pessoa do financeiro. Mas a gente tinha outros negócios fora a empresa, atividade rural, também a gente estava terminando um edifício da família e tal. E ele me levava junto, vamos lá ver o gado, vamos lá na fazenda. Ele trazia, isso aqui, lança essas notas, pedia para mim fazer o caixa para ele. Então, na prática, ele foi nos levando no dia a dia, conhecendo o que ele fazia, a forma como ele lidava. Então, ele me levava na obra junto, ele que falava com o pessoal e tal. Na outra vez, ele dizia, não, passa lá, faz tal coisa, compra tal coisa. Então, ele foi nos passando a gestão, foi nos ensinando, nos levava junto, pegava embaixo do braço, mas, ao mesmo tempo, a gente ficava o tempo inteiro observando o estilo de liderança dele, como ele agia com as pessoas, como ele falava, como ele se portava. E essa forma foi a forma dele nos passar a liderança. E nesse meio tempo, claro, aprendemos muito com ele. Mas a nossa maior dificuldade foi ser aceito pela equipe depois que ele faleceu. Porque ele nos ensinou e nos preparou para um curto espaço de tempo, né? Claro, a Ana já tem muito mais tempo acompanhando o pai dela, então talvez a sucessão seja mais fácil ao decorrer do tempo, porque é um processo de ano após ano em que ele foi ensinando, né, que a Ana, o Belino, a família, enfim, vai passando a gestão, vão tomando decisões juntas. Nós tivemos que ser rápidos e às vezes... O mentor não estava mais lá, né? Às vezes foi uma coisa que aconteceu meio goela abaixo, assim, a gente assumiu quando a gente fez logo a gente contratou uma consultoria depois que o pai faleceu para a gente tentar colocar em prática o que a gente queria da empresa e não mais o que era a visão dele, porque ele já não estava mais ali. E eu lembro que o consultor disse assim, que o meu pai preparou a gente para assumir a empresa, mas a empresa não estava preparada para nos aceitar enquanto líderes. Então, teve um processo bem complexo enquanto donos, a gente se fazer reconhecido perante clientes e perante os funcionários, né? E então,
nesse meio tempo a gente ia decidindo, mas claro, eu ligava para o meu pai, o amém era sempre dele, a palavra final. E a partir do momento que ele faleceu, eu tive muito medo de tomar decisões, porque ele não estava mais ali para dizer, não, essa é a melhor decisão, né? Claro, tinha minha mãe, mas a minha mãe não fazia parte da gestão da empresa. Mas ainda assim, a gente tinha alguém a quem Se é se pra errar, agarrar. vamos errar todo mundo junto. É, né? vamos errar em conselho. Fantástico, fantástico mesmo. Logo a gente volta para continuar falando desses desafios, porque a próxima pergunta, para já irem se preparando, é qual é essa diferença de uma gestão familiar de uma gestão com colaboradores, uma gestão profissional em si, de um líder e seus colaboradores, que é um processo bem diferente que o próprio João entrou no assunto, que envolve muito sentimento, né? Sentimento, sua parte boa, sua parte complicada. Mas, Ana, queremos escutar agora você, esses 17 anos. É a minha idade, Ana, você não sabia? Eu tenho 17 aninhos. Como é que foi todo esse processo? Está sendo todo esse processo de sucessão, que todo mundo sonha. Como eu disse, então, eu e meus irmãos, meu irmão já está há mais tempo, né? Eu há 17 anos e minha irmã mais ou menos no mesmo período. Eu entrei para ser a sucessora da minha mãe, especialmente no setor financeiro. A parte da fábrica, da produção, sempre foi meu pai que administrava, e a minha mãe administrava a parte, no caso, administrativa mesmo, né? Financeiro, contábil, enfim, todos os setores da parte mais voltada à administração mesmo. E dos 4 pés da mesa, minha mãe sempre foi 3. Então, a minha responsabilidade era muito grande, né? Já seria um desafio muito grande ser igual a ela, mas a expectativa é sempre de que você seja melhor ainda, né? Então, aos poucos eu fui pegando as coisas. A gente entra na empresa como funcionário. A gente não entra lá como filho do dono, sentando na cadeira do diretor, mandando nas pessoas. Não é assim que funciona. Então, gradativamente, as coisas foram passadas para a gente, as informações, como funciona tal setor, como funciona tal setor. E uma coisa que minha mãe sempre fazia, quando as pessoas iam oferecer cursos na empresa, ela comprava todos os cursos. E ela me comunicava, você vai fazer esse curso. Era de contabilidade, era de tributário, era de tudo. Às vezes não entendia nada, mas eu precisava estar lá. Não necessariamente que eu fosse fazer aquilo, né? Na parte operacional mesmo, mas eu precisava entender. Né, entender de toda a parte da empresa administrativa, para depois mais tarde delegar, para mais tarde cobrar de alguém, você saber que aquilo precisa ser feito, né? Especialmente porque o nosso ramo é uma indústria. Então ele tem uma complexidade um pouco maior, né? Então gradativamente eles foram soltando a corda, toma uma decisão aqui, toma uma decisão ali, acertou, ok, parabéns, errou, aprendeu com o erro, então segue adiante, né? E gradativamente, como eu disse, isso foi acontecendo, né? De a gente ir tomando decisões, contratar representantes, dispensar, assumir novas regiões, enfim, em todos os âmbitos, assim, né? E há mais ou menos 3 anos e meio, um pouco menos atrás, meu pai passou por um problema de saúde. E ele ficou tetraplégico, ele precisou ser afastado da empresa, obviamente. Entre UTI e quarto, ele ficou entre 17 dias no hospital e depois mais 9 meses em casa, sem mexer um dedo. Então, a gente também foi obrigado, meio do dia para a noite, a tocar a empresa, né, na sua totalidade. Eu tinha ganho bebê há 21 dias. Nós ainda não tínhamos nos organizado nessa questão, vamos contratar babá, enfim, como é que a gente ia fazer. Com 23 dias, minha filha estava comigo lá, fazendo pagamentos e o que precisava ser feito, pelo menos de urgência, assim. E a gente terceira foi... geração chegando. Já, né? Terceira geração, isso aí. E a gente foi, né, cada vez mais assumindo mais coisas. Não só na questão de tomada de decisões, mas também tinha questões operacionais que tanto meu pai quanto minha mãe faziam. Né? Inicialmente, minha mãe ficava com o meu pai, depois, quando a gente conseguiu organizar tudo, questão de cuidadores, enfim, a minha mãe trabalhava de manhã e à tarde ficava com o meu pai. Então, mesmo assim, era mais meio período que eu também precisava fazer as outras coisas que ela também fazia. Né? As compras sempre foi meu pai que fez. Claro que a gente sempre se inteirava de tudo, assim, mas é diferente de você saber como é que faz e você ter que fazer. Né? Tem tudo no sistema, tem informações de preços e tudo, mas é completamente diferente alguém negociar com o meu pai e negociar comigo, com os meus irmãos, né?
Mas, assim, a gente pode dizer que foi de uma forma um pouco mais leve, porque, diferente de como foi para a Rê, além da dificuldade de o pai não estar mais ali para apoiar numa decisão, ou às vezes nortear a gente, né, que às vezes está tomando um caminho errado, a empresa também tem nos aceitado, né, já é um longo período. Então, isso também é muito importante para a gestão das futuras gerações, né? Perfeito, fantástico. E esclarecido. Eu consegui entender muito melhor a partir de agora. Espero que os nossos ouvintes também. Logo a gente volta para falar daquelas outras perguntinhas. João, meu amigão, a gente estava comentando, até você entrou no assunto, né? Que quando a gente fala de uma gestão familiar, a gente está falando de amor. Não que estamos comemorando uma data. Até fui eu que fiz o programa de dos namorados aqui, a gente falou bastante sobre isso. Não que eu namore, né? Não que eu tenha todo esse feeling, mas a gente falou. João, qual que é a grande diferença de uma gestão familiar para uma gestão tradicional com o chefe, com o líder e seus colaboradores? Por que o sentimento envolve tanto e como é possível trabalhar com isso? Perfeito. Antes eu quero dizer que eu vou transferir meu título eleitor para Xanxerê, porque eu quero votar na Ana e na Renata. Gravado vai ter que fazer isso, tá? Tá gravado, tem vídeo, tem áudio, meu amigo. Pode contar com o meu voto. O mais importante é compreender que no sistema família, né, tem 3 grandes pontos no sistema familiar e tem 3 grandes pontos no sistema empresarial puro, que quando esses 3 pontos de cada lado estão juntos, é quase que muito difícil ou muito raro ou quase que impossível uma empresa familiar quebrar, tá? E ela tem uma grande vantagem nessa questão. Primeiro, quando a gente fala em sistema familiar de trabalho, de organização e de empreendedorismo, de empreender, tem 3 pontos que fazem toda a diferença. Primeiro, preocupações emocionais, como foi dito. Existe a preocupação emocional de saber lidar com as pessoas envolvidas, né? Não só os seus colaboradores, mas com a família. Como saber e ter a consciência de como saber lidar com essa relação. O segundo ponto é entender as necessidades da própria família, né? Por que a família precisa desse trabalho e também compreender ao longo do tempo atender essas necessidades múltiplas. Porque a necessidade, às vezes, de um filho de 18 anos é completamente diferente da necessidade de um pai de 40 ou 50 e do avô que está ali, às vezes, participando com 60, 70 anos. E o terceiro ponto é essa manutenção da estabilidade, dessa estabilidade não só organizacional, mas a estabilidade emocional. Esses são os 3 pontos que o sistema familiar coloca na empresa, que são excelentes quando elas são muito bem trabalhadas. E quando a gente vai para a empresa, há uma preocupação quase que fria em entender a performance dessa empresa ou do negócio, ou seja, os seus resultados efetivos para que ela continue sobrevivendo ao longo do tempo, né, e tendo uma visão futura de onde ela quer chegar. O segundo ponto é entender as demandas do próprio negócio, né, para atender o mercado em si e entender a sociedade onde ela está inserida, né, quais são as demandas que a empresa precisa ser atendidas e, principalmente, a gestão de mudança, porque quando é uma empresa normal, a gestão de mudança ela é fácil, você aposenta ou sai e contrata um terceiro, treina e vai embora. Na empresa familiar, você tem que pensar na gestão da mudança sempre, 100% do tempo. Então, resumindo, são esses 3 pontos de cada lado, né? Uma empresa familiar precisa saber lidar com as emoções, saber lidar com as necessidades da família e saber lidar com a manutenção dessa estabilidade, que esses 3 pontos têm que estar muito alinhados e muito próximos da performance da empresa, não pode prejudicar o resultado dela, não pode prejudicar as demandas da empresa e também não pode prejudicar essa gestão de mudança. Tem que entender que em algum momento você vai entrar na organização e vai sair da organização. E tem que deixar as pessoas corretas, fazendo o que gostam, onde gostam, dentro da organização para que ela possa perpetuar por várias e várias gerações. Em síntese é isso.
Fantástico, show de bola, conteúdo, não é por nada que é o João, né? Renata, agora a gente volta para a prática, isso que é bacana, eu gosto dessa construção que vem muito da teoria, de um cara extremamente experiente, trazendo diversas situações e a gente comprova na prática como está sendo. Para mim, isso é o maior aprendizado que a gente pode ter, que você não compra um curso fazendo isso, né? Sabe que meu pai sempre falava isso, Vini. Eu e meu irmão somos formados em administração, minha irmã, primeira faculdade foi jornalismo, segunda direito. E ele sempre disse dessa importância, de você aprender, você trabalhar e estudar na mesma área, né? Porque muitas vezes aquilo que o professor coloca em sala de aula, você já consegue absorver automaticamente por você ter a prática. E às vezes também consegue ver que aquela teoria não se encaixa na tua empresa, né? Tem peculiaridades ali que não fecha. Então, o aprendizado é muito maior quando a gente associa a teoria e a prática. Fantástico. E já aproveito, Ana, já como que você puxou a palavra, realmente vamos conversar de qual que é essa diferença? Automaticamente você vive em cima dessa realidade, mas como é trabalhar com a família, todo o sentimento envolvido, muito diferente do conhecimento que você tem, dos contatos que você tem, quanto que é a diferença perante outras empresas? Uma coisa, é um desafio, sempre é um desafio, né? Porque é muito mais fácil a gente... às vezes você está estressado, você está lá com um problema para resolver, você descontar em cima de alguém que é da tua família, que é próximo, do que você, às vezes, ir lá e até tomar a atitude que deveria tomar com determinada pessoa, né? Então, a gente tem meio que como uma norma, assim, que a gente não mistura, né? Tenta, claro, às vezes acontece. Não mistura os assuntos. Família é uma coisa, empresa é outra. A gente não fala sobre a empresa dentro de casa, numa refeição. A gente tenta sempre separar isso para que realmente não acabe não criando uma bola de neve, né? É claro que às vezes tem problemas que são urgentes, a gente precisa resolver, e então a gente, num almoço tem que discutir sobre isso. Mas o maior desafio que eu vejo é aquilo que também a Renata falou antes, assim, das pessoas, sabe? Às vezes a gente é visto dentro da empresa... que a gente, como se a gente estivesse ali somente por ser filho do dono, como se nós não tivéssemos capacidade, competência, responsabilidade para estar ali, né? Então, e é muito pelo contrário, porque como eu disse antes, nós sempre fomos tratados como funcionários. A gente foi crescendo, né, degrau por degrau e não dar um salto. Então, nós temos que ter muito mais responsabilidade, comprometimento, conhecimento do que qualquer outra pessoa. Nós não estamos ali brincando de lojinha, como eu costumo falar. Então, é mais nessa questão, assim. Mas, é claro, nada como o tempo, como as pessoas vão vendo que você tem responsabilidade, que você vai assumindo a empresa, vai dando conta, né? Mas esse certo preconceito é uma coisa que a gente ainda... tem que lidar com isso, né? Ainda existe. A própria idade, né? Acho que isso vai vir muito da Renata também, né? Que você trouxe um tema muito importante na nossa conversa para contribuir, que tinha pessoas que estavam na empresa o período que você tinha de idade, né? Isso é uma loucura. Como é que você vai bater de frente com uma pessoa dessa, né? Quando a gente assumiu, eu e meu irmão, então meu irmão tinha 23 e eu tinha 25. Eu tinha de idade o que algumas pessoas tinham de carreira dentro da nossa empresa, fora o que trabalharam fora dali. Então, foi difícil, porque como é que eu, com 25 anos, eu ia dizer o que eles tinham que fazer se eles disseram, mas você está chegando e está sentando na janela, né? Você caiu de paraquedas daqui, eu já estou aqui há muito mais tempo que você. Então, a gente teve muito embate nesse sentido, porque a gente também gostaria de fazer algumas coisas diferentes, e a gente levou muito tempo para conseguir colocar nossas ideias em prática em função dessa própria rejeição, até boicote das pessoas que estavam lá mais tempo. Não, mas teu pai sempre fez assim, vamos continuar fazendo assim, que tá bom, deu certo. Sim, deu certo até agora, mas assim, se a gente não mudar e se a gente não adaptar a empresa... a gente vai à falência, porque as coisas mudam, as pessoas mudam. As pessoas que a gente contratava 15 anos atrás, hoje é outra geração. São pessoas que pensam totalmente diferente. Então, se eu contratasse da mesma forma que eu contratava 15 anos atrás, talvez não teria, né? A empresa nem estaria mais aí. Sobre o amor que o João falou, o amor pela empresa, o meu pai sempre dizia assim...
se vocês não querem tocar o negócio, vocês têm que me dizer, porque eu tenho que me preparar psicologicamente para vender, sabe? Porque é um amor tão grande que o pai dele que começou, o meu avô era motorista de caminhão, e daí ele montou uma oficina de torno e mexia na época em locomóvel, era trens, e o transporte foi mudando, virou carroça puxado por boi, e depois virou por caminhão, e o transporte mudou muito ao longo de todo esse tempo. E a mecânica foi se adaptando a isso, né? E nesse meio tempo, claro, imagina, o meu pai se criou lá dentro, viu tudo do zero, assim como eu me criei. E lembro da oficina como era quando eu nasci. Então, o amor que ele tinha por aquilo é o mesmo amor que eu tenho hoje, que eu com certeza gostaria muito que meus filhos tocassem um negócio e seguissem o negócio da família. E na visão dele, creio que fosse muito difícil se a gente não fosse assumir. Mas uma pessoa que se criou lá dentro também é muito difícil que a gente não vá assumir, a não ser que a gente não tenha um respaldo mesmo para dar sequência no trabalho. Mas como ele sempre levava a gente assim embaixo das asas junto, é claro que a gente, né, ia querer assumir. E foi muito difícil esse processo de sucessão, porque tivemos muitos entraves, tivemos que tomar muitas decisões difíceis, desligar pessoas de muitos anos, e isso ainda é muito difícil, porque não só a gente tem amor pela empresa, como os funcionários antigos têm muito amor. Aquilo ali é a vida deles. E todo o processo de desligamento é muito complexo, ou todo o processo de mudança, mesmo com uma pessoa que está há 10 anos na empresa, que é bastante tempo também. Essa pessoa também, um processo de mudança é difícil para ela, né? Então, a gente tem que equilibrar tudo isso e tem que ter muita sabedoria, eu até reflito demais antes de tomar qualquer decisão, e às vezes até acho que demoro muito, porque quando eu tomo a decisão acho que esperei demais, mas é o processo que a gente vai passar, que todos vão passar na sucessão, de se perguntar muitas vezes se aquela foi a melhor decisão, se foi a decisão certa, ou se eu devia ter esperado, ou se eu devia ter tomado antes. A gente nunca vai saber, só fazendo e estando no dia a dia, né? O interessante é que espero que tenhamos jovens... No próprio núcleo eu já escutei diversas dores perante a sucessão. Eu não vivo a sucessão, iniciei projetos próprios, mas diversos dos empresários que estão lá se encaixam muito nas dores que vocês estão comentando agora. Realmente eu torço que eles estejam nos escutando, porque se enquadra muito, porque vocês viveram e vivem isso, e vocês já começam a plantar uma sementinha para a quarta geração. Os seus filhos vão ser a quarta geração. E a Ana vai para a terceira geração com a mocinha linda, né? E fica um desafio também para a gente, para preparar a próxima geração. Pode parecer que vai demorar um monte, mas não. A gente já precisa estar ligado. É de despertar nos nossos filhos o mesmo amor que os nossos pais despertaram por nós, porque não foi uma coisa forçada. Muito embora eles também, obviamente, gostariam que todos dessem andamento ao negócio, eles tiveram que despertar isso na gente. Não foi uma coisa, a empresa está aqui, você vai ter que assumir, agora é com vocês. Não, sempre foi um processo natural, né? Então, acho que isso também faz toda a diferença no amor que a gente coloca no trabalho, porque a gente realmente se realiza naquilo. Os nossos pais nunca nos obrigaram, vocês têm que fazer administração porque tem que tocar a empresa. Sempre orientaram. Primeiro, escolha uma profissão que vocês gostem, que vocês se identifiquem, e segundo, e não menos importante, que vocês consigam sobreviver. Porque, não adianta, ninguém vive de luz. Então, tem que ser dentro da nossa realidade. Bom, acho que eu estou escutando vocês, eu estou achando uma graça, que ambas comentaram das brincadeiras ao redor de torno e o cavaco que sai. E deve ter uma galera que está nos escutando, vai escutar, nem sabe do que vocês estão falando. Mudou bastante, né? Mudou bastante. Não, mas isso é fantástico. E vou ter que dar uma sequência, porque ainda temos mais assunto, e quero devolver a palavra para o João. João, faça suas considerações perante você escutou, mas a gente falou já de muitos desafios encontrados até agora. Acho que está na hora de a gente começar a falar um pouquinho de coisa boa. Porque toda sucessão, todo empreendedorismo, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, mas eu tenho certeza que ninguém se arrepende de onde que está hoje. Mas, João, já deixo a pergunta para ti. E quais são as vantagens nessa sucessão?
essa entrada dessa galera mais jovem, dos filhos que estudaram mais. Vamos realmente falar agora os benefícios que toda essa sucessão traz. Pode ser, meu amigo? Pode, lógico. Mas antes eu quero só fazer um detalhe sobre o amor, né, que foi falado ali. Aristóteles falava sobre o amor com relação à filia, né? O filia era a presença. Então, quando a gente está falando sobre amor de Aristóteles, né, ele dizia que quando você está na presença de algo é que quando você sente realmente o amor. E a empresa familiar é justamente isso. Quando você está numa empresa familiar, você tem a presença dos antepassados, você tem a presença do presente, né, onde você está trabalhando com a sua família, e tem a presença do futuro, que é onde você espera que os filhos, os netos venham e deem condução do negócio. Então isso é muito bonito quando a gente fala no amor e exemplifica desta forma, tá? Então, quando a gente, agora respondendo a questão dos benefícios, quando nós temos a introdução de uma governança nas empresas familiares, ou seja, entre aspas, uma profissionalização, não que não exista essa profissionalização, porque existe a profissionalização, é algo que se difunde no mercado que não, a empresa familiar não é profissional. Mentira, a empresa familiar é extremamente profissional e ela compreende, né, do seu negócio até com muito mais vantagem do que uma empresa normal. Porém, em alguns momentos tem que trazer uma maior profissionalização dessa gestão, alinhando aos interesses da família. Esse é um benefício, né, que normalmente se traz, essa preocupação das pessoas envolvidas, uma maior formalização dos processos de trabalho, cada vez mais com a educação, com as pessoas estudando e fazendo, né, como foi dito, foi fantástico, a Renata disse, né, fui fazer uma pós-graduação, né, para poder entender de gestão, justamente para formalizar esses processos de trabalho e dar uma maior integridade, porque infelizmente as pessoas têm essa impressão mesmo de que a pessoa entrou ali de paraquedas, né? Ela não entende nada. E isso é muito doloroso para quem está entrando e que gera uma série de emoções como medo, sensações de não conseguir dar conta por esse impacto que é dado. Então sim, a pessoa precisa compreender o seu potencial para poder melhorar o desempenho da empresa, aprimorar o processo decisório da alta gestão. Claramente, né, as pessoas começam a compreender que tem que ter essa separação clara dos papéis, né, como até a própria Ana falou, uma coisa é uma coisa, né, outra coisa é dentro da organização, de pensar nesses papéis entre sociedade e gestão. Então, gestão é uma coisa, a sociedade é outra. O ser dono é uma coisa. Agora, trabalhar na gestão é completamente diferente. E, obviamente, por fim, você ter a melhor gestão dos riscos, né? Quais são os riscos que estão envolvidos? Em uma parte das empresas, infelizmente, não se vê esses riscos dado ao excesso de amor pela organização, de não compreender os riscos que estão correndo. Quando se enxerga, acaba perdendo o tempo. Mas grande parte, eu digo a maioria, né, por ter esse amor equilibrado, compreende o risco e consegue fazer os melhores investimentos, consegue aprimorar os controles internos de uma forma muito melhor, consegue ter uma gestão de pessoas que cada vez mais o RH passa a ser estratégico, não só um departamento pessoal, mas um RH estratégico de executar as melhores ações com as melhores pessoas, entender a melhor percepção desses papéis internos e sim, né, trazer a melhor imagem para a continuidade da empresa. Não sei se eu consegui transformar isso de forma simples, mas é importante compreender que quando você, de novo, daqueles pontos que eu falei anteriormente, quando eles trabalham juntos, de novo, é muito raro, é quase que impossível dar errado uma empresa. E se a empresa está na segunda, terceira, quarta geração, é porque souberam fazer isso de forma brilhantemente. João, você falou tão bem, que a gente quer saber da tua agenda quando você vem para cá para a gente marcar essa conversa ao vivo. Vamos chamar diversos interessados para que a gente tenha um bate-papo muito bom. Porque melhor do que aqui na rádio é só uma conversa ao vivo e graças a Deus a pandemia está nos permitindo a começar a dar os primeiros passos. Já quero trazer para a Renata. E Renata, antes de entrar no assunto, porque a gente já conversou e trouxe muita tecnologia, muita gestão, algo que você comentou que
a gente sempre aprende com os bons e com os maus conselhos, né? Algo que eu entendi que você está trazendo para essa gestão é que você não quer ficar escrava dentro da sua empresa. Que realmente, quando você poder viajar, você quer realmente poder viajar. Coisa que você não conseguia ver antes, não é verdade? Isso aí. Vini, eu estava até pensando antes de vir, porque meu pai teve 2 filhos, eu e meu irmão, mas tem um terceiro filho, que é a empresa. E eu ouso dizer que talvez ele tenha se dedicado mais para esse terceiro filho do que para nós 2. Porque a vida dele era a empresa, assim, ele amava o que ele fazia. E ele era um grande líder, mas um dos maiores arrependimentos dele, quando estava doente, que ele falava para minha mãe, era de não ter visto a gente crescer, de não ter se dedicado para os filhos, de não estado presente. Ele levava a gente na escola, mas ele largava nós às 7 da manhã, quando as faxineiras ainda estavam limpando a sala. Porque ele tinha que estar na empresa às 6h30, porque ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair. Então, vi tudo isso dele, cumpria horário, sempre cumpria horário na empresa, assim. Claro, depois que a gente assumiu a gestão, que a gente foi vendo, eu vi quanta coisa ele acertou, mas também quanta coisa eu gostaria que fosse diferente na minha vida. Como eu gostaria de ter tido ele talvez mais anos comigo. E para ele estar mais anos comigo, ele precisava ter cuidado mais da saúde dele e cuidado um pouco menos da empresa. Ele podia ter passado mais férias conosco e menos tempo ali. Ele poderia ter delegado mais. Então, o que eu busco hoje para minha vida é ter um equilíbrio disso tudo. Eu me dedico para a empresa, sim, mas eu não chego lá às 7 da manhã. Eu tenho várias pessoas que me dão suporte para que eu possa chegar 9, 9h30, para que eu possa estar com os meus filhos de manhã. Por ser é o ônus e o bônus, né? Então, tem que ter um ônus, né? Todo esse perrengue, né? Então, o ônus de você ser dono, se ter uma empresa familiar, é você poder se dar o luxo de estar com a tua família, estar com teus filhos no momento que eles precisam. E eles vão ser criança uma vez na vida, né? Então, até essa semana eu te contei que eu estava saindo 7:45 de casa, e daí eu disse, então tá, a mamãe tá indo trabalhar. E o meu filho se grudou em mim. Mãe, eu quero que tu monte esse Lego pra mim. É um caminhão com carrega tudo. Eu preciso. João, a Tata monta. Não, mãe, eu quero que você monte. Tudo bem, eu sentei com aquele manual de Lego de 50 páginas e comecei a montar. Mas eu pulava umas páginas e ia montando bem rapidinho, porque eu tava com pressa de ir. Mas eu pensei, o que o meu filho vai lembrar? Da mãe dele enquanto empresária ou da mãe dele que ficou em casa com ele, montando um Lego para ele brincar de manhã? Então, o que eu quero deixar para os meus filhos são coisas as atitudes, coisas que eu gostaria que meu pai tivesse feito comigo, né? E ontem até ele me disse assim, ele tem 4 anos. E eu cheguei contando, foi um dia difícil, assim, de uma tomada de decisão muito difícil na empresa. E eu cheguei contando para o meu marido e tal, o que tinha acontecido. E meu filho me olhou e disse assim, mãe, mas a tua firma é a tua escola? Daí eu disse, sim, João, minha firma é minha escola. E uma escola bem difícil. Fantástico, fantástico. Fica claro que não estamos falando, nós não entramos no assunto de rentabilidade, que teve. Porque isso a gente pode trazer de diversos outros pontos. Mas é um ensinamento que a família deixou. E eu me conecto, eu tinha comentado com vocês. Cara, o equilíbrio é importante. É importante para mim, é importante para todo mundo. Eu nem pai sou e nem equilíbrio eu consigo ter. Então imagina quando eu for pai. E qual que é o legado que eu quero deixar? Foi fantástico. Foi graças ao teu pai que você está aqui hoje, foi graças a ele que você consegue tomar essa decisão. Que você mesmo tinha comentado que na reta final foi o maior arrependimento dele, né? E graças, assim, a ele ter trabalhado tanto, ele pôde nos proporcionar uma condição de vida muito boa. Só que pena que ele não aproveitou isso, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio, assim, a gente conseguiu ter uma condição de vida legal, então tá, eu tenho, mas eu tenho que desfrutar dela. Eu não quero chegar como ele aos 49 anos, se despedir da vida e podia ter vivido tanta coisa a mais. Então, eu quero sim, eu tiro, não quero, como faço? Eu tiro tempo para estar com meus filhos, para levar na escola, para buscar, para a gente sair junto, tomar um café, para a gente viajar. E quando a gente tá lá, quando a gente viaja junto, diferente do que meu pai fazia, que ele passava o tempo inteiro ligando 3, 4, 5 vezes por dia para saber como as coisas estavam indo, quando eu tô viajando,
eu não gosto que me liguem e o pessoal não me liga. Só se for uma coisa muito urgente, sabe? Claro, normalmente quando eu viajo, meu irmão não viaja, então sempre fica um suporte na empresa. Mas o meu pai também tinha suportes, ele tinha gerentes muito bons. Mas ele estava sempre preso à empresa. Então, quando eu saio, eu realmente desligo. Se eu saio, eu estou viajando, eu estou curtindo meus filhos, estou curtindo o lugar. E eu acho que é isso que eu vejo a diferença, talvez, das gerações, né? Dos pais que não conseguem se desligar totalmente do negócio. Mas eu acho que é primordial que façam isso e que a gente... para a vida da gente, para tudo fazer sentido no final, né? Fantástico, gente. Eu espero que esse vídeo ele nunca saia das mídias sociais, porque vai ser um soco no estômago para uma galera que está nos escutando, que é maravilhoso e importante, porque você viveu na pele isso e não tem maior ensinamento do que isso. Ana, as vantagens dessa geração, desses irmãos que estão assumindo, quais são as vantagens que vocês já enxergaram, agora vocês estão muito mais atuantes na empresa, né? Qual que foi esse processo? Na verdade, eu acho que isso começou, esse processo, ele vem do nosso pai e da nossa mãe, né? A gente meio que está dando continuidade. É óbvio que a gente tem ideias diferentes, pensamentos diferentes. Recentemente, a gente teve uma ideia, partiu mais do meu irmão, depois de mim, e obviamente da minha irmã também, para outros segmentos, para a empresa atuar. Estamos atuando no e-commerce também, que até anos atrás não se ouvia falar em escapamento, mas são novos mercados e a gente precisa se adaptar. Nossos pais prontamente assim apoiaram a nossa decisão, estão sempre incentivando e parabenizando, enfim. Mas isso faz parte da gestão participativa que eles criaram, sabe? Sempre que a gente precisava tomar uma decisão, mesmo antes, quando nós não estávamos assim tão à frente da empresa, eles sempre chamavam nós 5, sentávamos e cada um dava a sua ideia, dava a sua opinião sobre uma tomada de decisão, sobre alguma coisa que se tinha intenção de comprar, algo assim. Nós, né, fazíamos aí um brainstorming, decidíamos conforme as ideias de todos e então a gente, né, seguia. E acho que isso também nos dá segurança enquanto segunda geração, porque muitas ideias foram ouvidas. Então dá um pouco de respaldo, não, a gente está seguindo no caminho certo. Então eu acho que isso que é o que mais fica, assim. Claro, ideias novas vão vir, produtos novos, novas formas de produzir, porque a gente, enquanto indústria, tem que estar sempre se reinventando, reinventando o processo, reinventando o produto. Então, tudo isso a gente vai contribuindo para formar essa nova geração. Talvez ela não seja tão diferente quanto a primeira, mas também tem a importância de que está sendo dado continuidade para algo que realmente está dando certo, né? Tenho certeza que se o pai da Renata estivesse aqui, e a mãe também, eles estariam extremamente orgulhosos do trabalho que eles realizam. Então, eu acho que é isso que realmente fica, assim, que estamos seguindo no caminho certo, né? Eu não sei nem muito o que falar, gente. Eu vou dar sequência para a próxima pergunta, porque realmente tá sendo uma aula incrível, tá me surpreendendo. Realmente eu tinha ciência do que a gente ia conseguir entregar, mas superaram muitas expectativas. Pessoal, já estamos chegando a 1 hora de programa. A gente vai entrar daqui a pouquinho. Quero deixar as considerações ali do João perante o que vocês comentaram. E, João, devolvo a palavra para ti. Mas tem uma pergunta que eu provoquei vocês. É uma pergunta muito simples de se fazer. Porém, a resposta ela é um pouco dolorida muitas vezes ou difícil de resumir em poucas palavras. João, suas considerações e depois me responda. Qual é o seu propósito na sua vida? Nossa, Vinícius. Então vamos lá. Primeiro quero dizer que quando nós olhamos a sociedade hoje, vendo essas mulheres fantásticas no comando, assumindo as suas devidas responsabilidades que elas realmente deveriam já ter assumido há muito tempo, me faz ter muito mais, não só esperança, mas acreditar realmente que o mundo dará certo. Porque a mulher realmente ela tem ela está muito à frente, né? Ela sempre esteve muito à frente nessas conduções, justamente por ter essa visão sistêmica, essa visão completa das coisas e trazer essa sensibilidade para a gestão. Então, está sendo muito... Eu estou aprendendo muito com a Renata e com a Ana, né? Agora, em 1 hora aprendi mais do que, às vezes, anos
de carreira, na observação e no trabalho de consultoria, porque só na vivência mesmo que a gente vê. E com relação à tua pergunta, tem um filme chamado Uma Mente Brilhante, não sei se vocês já viram, que é de um cara chamado John Nash. O John Nash, ele comprovou matematicamente uma teoria que dizia o seguinte, que você tem que fazer o seu melhor, não só para você, mas para você e para todos, né? Antigamente você tinha que fazer apenas o seu melhor, e ele comprovou que não. Matematicamente isso, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Você tem que fazer o seu melhor para você e para os demais. E essa é a minha grande concepção, meu mote de vida. Eu tenho que fazer o meu melhor para mim e para todos que estão em volta, né? Porque somente desta forma que a gente vai conseguir chegar a obter os melhores resultados, os resultados com ética, os resultados com sustentabilidade. A prova clara é o associativismo, é o cooperativismo, são esses modelos de gestão, né, junto com as empresas familiares e dando suporte, que nós estamos crescendo com muito mais eficácia, com processos muito mais claros e principalmente um pensando no outro em obter esses resultados. Então, o meu propósito de vida é esse, é fazer o meu melhor, continuar fazendo o meu melhor para mim e para todos. Então, respondendo a pergunta. João, eu vou embora desse programa. Vocês estão matando a pau, meu amigo. Vocês estão matando a pau. Eu vou pedir, eu vou ficar nesse programa pro resto da vida. Não quero mudar. É que você não viu a Ana e a Renata ainda. Meu amigo, eu tô preparando o coração. Tô preparando. Eu confesso para vocês que eu adoro escutar o propósito dos outros, porque eu tô em constante formação do meu. Todos vocês têm uma experiência incrível e admiro há muito tempo. E meus tijolinhos ainda estão muito pequenos, mas se eu for metade do que vocês são, eu acho que eu já estou realizado na minha vida. Mas vamos lá, eu esperei mais um pouquinho para a Renata. Ela tá pensando, tá anotando. Renata Carvalho Seragli, qual é o seu propósito de vida? Eu até já falei um pouco dele na pergunta anterior, né? Então, o meu propósito, hoje de manhã eu estava pensando especificamente nesse assunto que você nos questionou ontem, né? Aí eu disse, não, o propósito ele é voltado com certeza ao ser, né? É buscar o equilíbrio entre empresa e família. Eu acho que é o principal propósito da minha vida. Claro, dar continuidade ao legado do meu pai, da minha família, com certeza, da qual me orgulho imensamente. Mas é tentar que eu consiga, assim, sabe, sempre o equilíbrio entre tudo, nem me dedicar demais para uma coisa, nem demais para outra, porque para não deixar falhas e buracos, né? Ser uma pessoa presente, ser uma líder melhor, da qual, assim, estou sempre buscando, aprendendo, fazendo cursos. A gente estava falando antes que nós temos que buscar muito nos capacitar, nos atualizar. Então, eu estou sempre buscando ser uma líder melhor, me desafio demais, assim, nessa situação. A empresa nos desafia, né? As situações nos desafiam. E o João também estava falando sobre mulheres assumindo, né? Daí me lembrei de uma outra situação que eu nunca coloquei como empecilho. Assim, eu podia ter pensado, nossa, eu tenho 25 anos, eu sou mulher, eu sou jovem e estou numa empresa mecânica, um ramo totalmente masculino. Tem muito poucas caminhoneiras. As mulheres dentro de uma oficina mecânica normalmente é a secretária, a faxineira, a financeiro e o faturamento. Mas muito poucas gestoras, né? Se eu tivesse colocado essa crença limitante, pensando assim, eu não sou capaz de assumir porque eu sou mulher, eu não teria chegado onde eu cheguei e não teria conquistado, né, o que eu conquistei e da qual, né, uma situação que me realiza bastante. Então, a minha dica para as pessoas é que não pense que é impossível. Simplesmente, se você acha que você tem capacidade e condições, vai seguindo, faz o teu melhor, vai se adaptando, vai estudando. Eu não sei, eu vou procurar saber melhor, vou procurar entender, buscar. E o limite é a gente que coloca, né, nas nossas crenças e na nossa vida. Então, se a gente pensar né, tudo que a gente tem para galgar, nossa, o céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. Perfeito.
Ana Paula Dalmagro Fole, futura presidente da Six. Qual o seu propósito de vida, Ana? Essa pergunta é difícil, né? Ela tá querendo desistir do programa só porque tinha essa pergunta. Não, brincadeira. Os bastidores comprovam isso. A gente já enfrentou aí, né, coisas bem maiores aí, a gente dá um jeito, né? Ontem, quando a gente comentou, me passou um filme pela minha cabeça, assim, algo até recente. Pode ser que eu me emocione até. Quando meu pai ficou doente, ele ficou 9 meses sem ir para a empresa. No primeiro retorno dele, ele não se mexia, ele estava numa cadeira de rodas. Mas ele fez questão que nós levássemos ele posto de trabalho por posto de trabalho, para que ele pudesse cumprimentar, muito embora não pudesse se mexer, mas agradecer a cada funcionário que estava lá por ter trabalhado, por ter tocado a empresa enquanto ele não estava, por ter atendido as nossas solicitações. E passeando lá dentro, ele estava realizado. Ele dizia, como eu gosto dos nossos caninhos tortos. Então, esse é meu propósito de vida. Dar continuidade ao legado do meu pai e da minha mãe. E, enquanto segunda geração, fazer das tripas coração para manter essa empresa de pé, os desafios que a gente enfrenta todos os dias, todas as semanas. Como a Renata falou, sermos pessoas melhores. E a maior realização da minha vida é ajudar as pessoas. Seja através da empresa, seja através de uma entidade, de um clube de serviço, ouvindo uma pessoa, sendo proativo para você ajudar a pessoa a realizar um sonho. Eu acho que esse realmente é o meu propósito de vida. Especialmente voltado ao sonho do meu pai e da minha mãe enquanto empresa, né? De seguir os passos deles e os exemplos deles. Eu sempre digo e repito, isso aqui está longe de ser um programa de rádio. Isso daqui é vivência, isso daqui são vidas sendo relatadas com tanto entusiasmo. Então, gente, parabéns mesmo. Vamos para as considerações finais. João, suas últimas considerações para a gente nem encerrar com chave de ouro. Esse programa já está fantástico. Se a gente desligar agora, ele já surpreendeu. Mas, João, suas considerações finais, meu amigo, e só nos diga quando que você vai estar em Xanxerê. Eu enxuguei um pouco as minhas lágrimas aqui, não sei se vocês repararam, me emocionei com o relato. Tá aí a prova, né? A prova de que uma empresa familiar tem todas as condições, até muito mais condições, de se perpetuar ao longo do tempo, justamente declarado pela Ana e pela Renata, não precisa nem complementar nada mais do que isso, do que já foi dito. Agradecer profundamente, Vinícius, a você, a rádio, né, a paciência dos nossos ouvintes, em parar o seu tempo para nos ouvir, né, por esse compartilhamento de experiências, de informação, e ir para Xanxerê, se você quiser, eu pego hoje mesmo, hoje já vou para aí, eu já passo uns dias, só me diz aonde que eu vou. Eu tenho uma paixão, e é fato mesmo, tem algumas cidades que eu tenho uma paixão imensurável, uma delas é Xanxerê, de fato. Eu gosto muito de ir para aí, tenho amigos aí, o pessoal do Senac, onde a gente conversa muito, faz muito trabalho. Então, só agradecer profundamente por essa hora, por esse momento que foi fantástico para mim, para minha vida. Eu cresci muito, aprendi muito nesse momento. E fico à disposição sempre que vocês quiserem me chamar. Eu vou estar sempre à disposição para poder atender a demanda, para poder ajudar a todos aí. Um forte abraço e fiquem bem. João, quem tem que agradecer somos nós. Muito obrigado. Se metade da população brasileira fosse que nem você, nós teríamos um mundo muito melhor. Obrigado por tudo, obrigado mesmo por toda a sua atenção e engrandeceu o nosso evento. Obrigado mesmo. Renata, suas considerações finais. Então, para encerrar, quero dizer que amo essa cidade, gosto muito de morar em Xanxerê. É onde eu nasci, onde eu invisto, onde meus filhos nasceram, é o lugar onde eu quero ver crescer e quero
Muitas vezes a gente critica para que seja um lugar muito melhor, né? Nossos investimentos são aqui, então que as pessoas valorizem a nossa terra, o nosso lugar, que façam o seu melhor para que essa cidade seja cada dia melhor. Que, se possível, você é sócio da SICS, o sindicato, enfim, que você participe, que você só ganha se você participar. Se você só pagar a mensalidade, você vai pensar, mas para que eu estou pagando isso? Ele só faz sentido se você estiver dentro, se você participar ou enquanto líder, ou enquanto nucleado. Não tem um núcleo do qual eu possa participar. Gente, conversa com o pessoal da SICS, eles abrem núcleos, ou o próprio núcleo de jovens, que é uma porta de entrada, né, para a associação comercial, que foi a minha porta de entrada dentro dessa instituição, da qual eu me orgulho demais. Eu gosto muito do núcleo de jovens, tenho muitas saudades. Gostaria até que tivesse um encontro dos ex-nucleados, assim. Vamos providenciar. Podia fazer, né? E acho que a pessoa que eu sou, que tudo isso, a entidade ajudou a me formar enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto empresária. Então, acho que a minha dica é essa, assim, participe, critique, mas também se envolva, né? Eu e a Ana, então, já falei que a gente participa do CIMEX, às vezes a gente pensa, mas parece assim, mas é só um cargo. Não, a gente vai dar o nosso melhor no cargo que a gente estiver assumindo, a gente vai tentar trazer o máximo de coisa que a gente puder e trazer cursos. Então, não seja só mais uma pessoa na sociedade. Faça o teu melhor, deixa o teu legado, a tua história, que ela faça sentido para ti e para a vida de alguém. Fantástico, fantástico. Ana, vamos encerrando com chave de ouro. Sim, falar da nossa querida Xanxerê, né? Acho que não é à toa que há 52 anos meu pai veio para cá, ele não é natural daqui. Minha mãe é natural daqui, nossa família aqui. Muito embora a gente até tivesse, talvez, oportunidades de ter saído de Xanxerê, a gente sempre quis ficar aqui. Então, esse é o nosso lugar, é onde a gente construiu a nossa família, é onde eu quero criar minha filha e valorizar realmente a nossa cidade. Xanxerê tem muitas coisas boas, que outras cidades, talvez até maiores, não tenham. Então, para que a gente valorize realmente o que tem aqui. Às vezes a gente realmente fica só criticando, mas a gente também não se coloca na nossa posição de contribuir. É muito mais fácil, às vezes, você criticar ou comentar do que você ajudar. Mas se você puder ajudar, você vai contribuir para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos. E voltando ao associativismo, deixar um convite realmente para que as pessoas participem. Se já são associadas, para que participem mais. Se não são, para que procurem as entidades de classe e se associem. Porque a força que a gente ganha estando em conjunto é muito maior do que se estivéssemos sozinhos. Então, não é somente a gente ganha até por contribuir para que o outro também se torne uma pessoa melhor. E é isso aí. Fantástico. Pessoal, muitas mensagens de carinho para vocês. Tem de tia, tem aqui da nossa presidente Irene também elogiando bastante. Tivemos uma ligação do Oswaldo Sete comentando que por ele vai ficar assistindo esse programa o resto do dia. Foi um programa simples, um programa de coração. Vocês estavam nervosas antes de vir aqui e sem medo eu vou falar que foi um dos melhores Conectas que eu apresentei até hoje. É a 19ª edição e vocês todas nervosinhas. Fiquem nervosas sempre porque vocês deram um show e João da mesma forma. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por quem nos acompanha. Parabéns para você que disponibilizou seu tempo para acompanhar aqui. Eu saio daqui muito melhor, muito mais entusiasmado. E todo mundo comentando, né? Nossa linda e bela Xanxerê, que precisa tanto de todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até semana que vem. A Associação Empresarial de Xanxerê, a SICS, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu em 2019 uma conexão promissora para o município de Xanxerê.
através da tríplice hélice, academias, empresas e o poder público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender, oportunizando através das incubadoras o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação ASICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros. Prefeitura Municipal de Xanxerê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Fiesc, através do Senai e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da SICS, Núcleo de Tecnologia da SICS, SEBRAE, SENAC, o Noesc Xanxerê e a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo.